Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Pense diferente. Esse foi o slogan daquele famoso comercial da Apple de 1997. Era uma mensagem direcionada para pessoas especiais, diferenciadas. Ele falava o seguinte: isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. E com certeza o Cristiano Xavier é uma dessas pessoas que não dá para ignorar. Enquanto ele foi gerente jurídico da Localiza Hertz, ele conduziu um dos maiores cases de inovação jurídica do Brasil e se tornou um dos grandes impulsionadores desse movimento de transformação que nós estamos vivenciando hoje no direito. Agora, como idealizador e fundador da Future Law e do estúdio LSD, ele continua impactando diversas empresas e escritórios e transformando a carreira de vários profissionais. Neste episódio nós batemos um papo muito descontraído e cheio de informações valiosas que você não pode perder. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, é @Direito 4.0 Podcast. Nós também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Para qualquer dúvida e sugestão, manda um e-mail para a gente no podcast@flux.com.br. Beleza? Vamos nessa? Então, Cris, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Eu queria começar essa conversa nossa com você contando um pouco da sua história, da sua trajetória profissional e como que a inovação, o empreendedorismo, eles aconteceram na sua vida. Legal. Obrigado, eu que agradeço, Gustavo, de estar aqui com você. Eu costumo dizer que eu tenho, assim, eu acho que eu já vivi para 450 anos, cara. Você meio Raul Seixas, assim. Porque, assim, eu tenho uma história de vida, assim, né, uma história de vida de muita luta desde sempre, né? Eu sou do interior de Itabira. Eu mudei para BH para estudar com 17 anos, fiz, né, o segundo grau na época, agora já é ensino médio, mas na minha época era o segundo grau. E depois eu passei na faculdade de Direito. Inicialmente eu passei numa faculdade de Itaúna, né? Eu não tinha passado na PUC, na Federal, e eu estava um pouco meio perdido também, assim, que é aquela coisa, né, do jovem do interior, assim, o que você vai fazer? É o que a família espera, né? Assim, e eu vou fazer Direito e vou fazer Medicina. Eram as opções, ou engenharia, três opções. Não, engenharia, como eu sempre fui muito ruim em matemática, eu sempre fui ligado às questões do humano, porque minha mãe, cara, que é uma grande fonte de inspiração para mim, ela foi professora de português e literatura. Eu tive uma vida cultural muito rica, mas meus pais, eles se envolveram com o carnaval e com a escola de samba desde muito cedo. Então eu fui criado nos galpões de escola de samba, o que me fez tornar um apaixonado por carnaval, mas só que eu nunca fui muito bom do estudo regular, sabe? Assim, eu, né, fui reprovado no primeiro ano científico, depois, né, eu não consegui passar na PUC, na Federal, nem em Medicina e nem de Direito, que eram as escolas melhores na época. Aí eu fui para Itaúna e aí, cara, eu, né, assim, sempre muito batalhador, eu consegui fazer uma transferência. A primeira para a faculdade da PUC de Betim, e depois também lá no meio né, eu ia ao Coração Eucarístico sempre, assim, olha, você não consegue minha transferência? Tinha ido a Milton Campos, eu tinha sido rejeitado, né? E aí eu falei assim, poxa, você não consegue uma transferência para mim e tal, até que um dia uma pessoa falou, olha, consegui essa transferência para você, e eu falei, poxa, que legal, porque eu já estava um pouco desanimado também de ficar viajando. E nesse meio tempo, também uma coisa, né, familiar e provavelmente, né, que eu trouxe, que era uma preocupação social muito grande. Né? Meu pai é muito assim, meu pai passava gente que ele emprestava dinheiro, que ia devolver dinheiro na minha casa, que a gente nem sabia quem era, assim, sempre muito correto com as coisas. Né? Tinha sido demitido né, de uma empresa por ter denunciado um caso, né, de corrupção, e sempre tem assim, são coisas que me marcaram, né, em relação à ética e tudo mais.
que me fizeram, assim, sabe, buscar essas coisas, esses valores, né, essas preocupações sociais que elas foram introjetadas em mim. Então, quando eu fui, né, comecei a trabalhar, falei, cara, né, assim, a advocacia, assim, no meu imaginário, pelo menos no começo, era uma coisa que vinha ao encontro das minhas inspirações. Mais do que as aspirações, assim, vinha, sabe, do que eu tinha de alma mesmo, que era fazer justiça social de alguma forma. Mais como um ideal, né? Mais como um ideal. E aí eu comecei a trabalhar, eu fiz, né, estágio na Defensoria Pública, eu fiz estágio, né, no Juizado Especial, assim, sempre voltado às questões. Depois eu fui... e tem um caso muito interessante, e eu agradeço muito um professor, que é o professor Hermes. Eu espero que eu não me emocione dessa vez, que a última vez toda vez que eu falo desse assunto eu me emociono, mas um dia que eu encontrei com ele no restaurante, eu tinha muitos anos que eu não o via, e ele olhou para mim assim, e ele falou assim, Cristiano... Aí não tem como... Aí eu comecei a chorar no restaurante, porque ele foi... Eu falo assim, ele foi talvez uma das principais pessoas assim que acreditaram em mim mesmo de verdade, assim, né? Eu tinha uma infância mais conflituosa e tal, e eu estava um belo dia, eu estava, né, já lá na PUC e tal, e eu sempre meio desanimadão assim com a vida, com as coisas, e ele falou comigo assim, e você não trabalha não? Eu falei, eu não trabalho não, mas se você arrumar um emprego para mim, eu vou. E ele era, na época, secretário da OAB. E ele me chamou lá e ele falou assim comigo, olhou para dentro dos meus olhos e falou assim, você vai ser um grande advogado. O que, por sinal, ele errou, né? Mas tudo bem. Mas tangenciou. Mas foi aquele que falou assim, poxa, você vai ser alguém, sabe? Você vai ser alguém. Aquilo... Aí te deu aquela... Me marcou muito. E eu comecei a trabalhar ali, assim, muito ligado, né? Comissão de defesa de prerrogativa dos advogados, mas sempre muito atento às questões da Comissão de Direitos Humanos, sabe? Do Comitê de Ética, assim, principalmente dos direitos humanos, ficava assim atento às coisas que aconteciam, e aquilo ali, sabe, foram experiências muito positivas, assim, sabe, de conviver, né, e eu sou um privilegiado também, que quando eu mudei para BH, eu me deparei com a capoeira, que eu já era, né, um apaixonado de ver, que eu viajava às vezes, né, com meus amigos para Arraial da Ajuda e via o mestre julgar, o mestre Railson, lembro até hoje. E aí, cara, o mais legal é assim, que quando eu tive a oportunidade, eu comecei a fazer capoeira. E a capoeira, ela foi também, assim, sabe? Foram algumas coisas, alguns movimentos de meio que salvação, assim. E até hoje, né? Porque hoje, depois, né, que hoje eu tenho uma condição socioeconômica, cultural mais favorecida, eu ainda continuo, né, na capoeira, então já são mais de 26 anos. Hoje eu não... Já estou velhinho já, consigo mais brincar, não consigo ter, né, uma regularidade, mas ela me trouxe uma coisa também, sabe, de sempre estar atento às questões da diversidade. Mas aí eu entrei na capoeira e comecei a fazer e assim, aquilo foi me ajudando a dar uma estabilizada. Bom, aí passou o tempo da OAB, eu entrei eu tinha uma amiga na escola, falou, tem um estágio no escritório Azevedo 7 Advogados, que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu não era assim também um bom aluno na faculdade, mas eu era uma pessoa que lia muito, absurdamente, então eu li, né, quase todos os Dostoiévski, eu lia Saramago, sabe? Eu lia os clássicos, eu comecei a gente tinha um grupo, né? Eu tinha uma ex-namorada
que era muito ligado assim, às questões, né, da filosofia, e a gente começou a estudar Frei J. Capra na época, ecologia, movimento holístico, que é muito curioso também dessas coisas estarem voltando agora, sabe, esses movimentos holísticos, multidisciplinares e tal. Então a gente já convivia com isso, né? Minha ex-namorada adorava Nietzsche, por exemplo. Mas aí, cara, comecei assim, sem estudar, mas fui fazer essa experiência no Azevedo 7 e eu perdi a entrevista de emprego, Gustavo. Porque era um celular na época e eu não usava o celular muito e tal, deixaram a mensagem, olha, a entrevista vai ser dia tal, eu tinha aplicado, né? E aí eu perdi, eu falei assim, nossa, eu perdi, eu preciso, né, preciso dar uma orientação na minha vida. E eu lembro, cara, era assim, o Azevedo 7, assim, pagava R$1.200 em 1998. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu falei, cara, era muito dinheiro mesmo. E aí eu cheguei lá na porta, falei, cara, falou assim, a secretária falou assim, olha, acabou, não tem, já passou a época da entrevista. Eu falei, olha, eu vou sentar naquela cadeira, eu só saio depois que eu falar com algum sócio. É mesmo? E aí eu cheguei, eu conversei com o João Capanema, né, que depois virou uma espécie de mentor ali nas questões. Eu sempre admirei o jeito que ele escrevia, assim, tinha uma certa dose de ironia com agressividade, assim, eu achava aquilo ali, assim, ele era um excelente, era e é um excelente advogado. E depois, mas ele me entrevistou e depois me entrevistou o Fernando Sete, né, que a gente convive até hoje aí. E aí o Fernando olhou para mim e falou assim, aquelas perguntas, né? E eu estava assim, apesar de ter uma base cultural mais elevada, assim, eu não sabia as questões, né, da prática jurídica, do direito. Não sabia inglês, para ser sincero, não sabia nem usar o computador direito. E aí ele começou a fazer perguntas, né, isso e tal, e como é que está o inglês? E eu sabia que o escritório, na época, o Azevedo 7, parecia que eu acho que era só o Azevedo 7 que tinha operações internacionais, então, assim, era uma coisa muito, né, sofisticada. Hoje já existem outros, mas na época era o mais sofisticado de tudo. Era estar entrando assim, né, naquele, né, templo de conhecimento. E o Fernando olhou para os meus olhos assim e falou assim, você sabe inglês? Eu dei uma gelada e eu falei assim, eu estou fazendo aula particular 2 vezes por semana. E nunca tinha tido zero, né? Cara, eu não me orgulho de ter falado isso. Hoje eu já não me orgulho mais, né? Mas aquilo... E eu falei assim, e eu completei, falei assim, eu vou ser o melhor advogado do seu escritório, você pode ter certeza. O que também não se confirmou. Também não se confirmou. Mas destemido você era, né? Cara, e o Azevedo 7 também, eu acho que assim, foi uma segunda tábua de salvação aí. Fui muito bem acolhido. E aí, cara, eu comecei a trabalhar muito, muito. Quando chegou a época de formar, eu não ia ser contratado, porque iam ser contratados 5 pessoas. E eu desisti de algumas matérias para continuar no escritório, porque aí já não estava recebendo 1.200, já estava recebendo 1.500, cara. Eu não ia receber isso no mercado, eu estava aprendendo absurdamente. E aí eu pensei assim, pô, vou ficar aqui, cara, vou ficar 1 ano, 2 anos, o que der. Eu assim, eu brincava que eu não tinha relacionamentos assim para fora, né? E na época não tinha tantos escritórios também. Então eu costumo brincar que eu fui o primeiro pobre que entrou no Azevedo 7. Então eu falei, cara, vou ficar aqui e tal. E a galera me curtia e tal. Eu sempre fui mais bem-humorado, assim, mais otimista, assim, com relação às coisas. Que já não é muito comum no meio jurídico, né? É verdade. E aí, cara, assim, eu fiquei, e aí isso ficou uma marca para o escritório também. Foi como o cara larga assim, a faculdade para ficar aqui. E quando eu formei, eu fui aí eu fiz uma palestra, né, de final de ano, eu fui convidado para fazer essa palestra. Lá no escritório? Lá no escritório.
como eles me chamavam de advogado sênior. Eles me chamavam de advogado sênior e eu fiz a palestra e eu, velho, viajei muito no negócio, na palestra, mas que eu comecei a falar da visão holística, cara. Falei assim, olha que agora o negócio é visão holística, que tem aí o Frijot Capra, e aí eu tinha trazido, né, o ponto de mutação, que tinha um filme também, que era o Al Gore, depois foi candidato a presidente, falar do meio ambiente, né, o Capra, e tinha uma poetisa. O filme é inteiro né, numa torre, uma discussão dos três, e eu estava muito envolvido com aquelas questões da psicanálise, da filosofia, etc. Falei, agora o negócio é o holístico. As equipes vão ter que se integrar, cara. As equipes vão trabalhar juntos, não vão existir silos mais, sabe? As coisas vão ser diferentes. E todo mundo achando que você era maluco. Cara, assim, eu era motivo... Quantos anos atrás? 10 anos atrás? Eu era motivo de piada, cara. Eu, tipo assim, de verdade, assim. Aliás, eu fui motivo de piada por muitos anos. Espero que agora tenha acabado. Assim, acho que agora o mundo convergiu mais para essas coisas. O mundo ficou mais holístico. O mundo ficou muito mais holístico. É a comunidade, né, cara? Assim, tá no âmago das comunidades. Mas, enfim, eu fiquei no Azevedo até 2006, final de 2006, e o Ordélio Sete, que era uma pessoa também que tinha muito cuidado, muito carinho comigo, assim, ele me deu uma oportunidade de trabalhar no escritório fora. E aí eu fui trabalhar no Hands & Boone em Dallas. Eu fiquei 6 meses, eu não sabia se eu ia ficar 6 meses ou 3 anos, se ia estudar lá, ia continuar no escritório, mas eu fiquei 6 meses. E o segundo fato, né, assim, segundo não, já citei vários fatos curiosos aqui, mas assim, eu fui para trabalhar de graça, cara. E aí só pela oportunidade de vivenciar. E eu já era, né, um advogado sênior, eu já coordenava algumas partes da due diligence, da parte tributária, etc. E fui morar lá. E aí, para me sustentar, 2 vezes por noite eu entregava pizza e 2 vezes eu dava aula de capoeira. Para dar aula de capoeira num restaurante brasileiro, eu tinha que tirar 40 mesas e 160 cadeiras. Tirava, dava aula, voltava para lá. Era um trampo, cara. Mas já me sustentava, assim, eu já tinha 10 alunos e eu conseguia pagar, né, as minhas despesas. Nesse meio tempo, eu já tinha prestado serviço para a Localiza, pelo Azevedo 7. A Cláudia Leão, uma amiga querida também na época, falou, Cris, nós queremos montar um departamento jurídico tributário dentro do departamento financeiro, a gente está pensando em seu nome e tal. Eu falei, beleza, eu quero voltar, mas antes eu queria um tempo que eu quero ir para a Europa. Quero conhecer, dar uma rodada e tal, e assim eu fui. Aí eu fiquei mais 3, 4 meses rodando, né, conhecendo e assim, sempre com muita ligação com as questões, né, da arte. Então, assim, sempre muito focado onde tinha museu, onde, né, tinha teatro, sabe? Sempre envolvido também com as questões, né, da cidade, né, do andar nas cidades, né, nas pessoas. E isso ia também me alimentando, ia também, né, hoje eu vejo aumentando, né, meu repertório de saídas e soluções para os problemas. Bom, eu voltei, montei o departamento, né, tributário da Localiza. Que é a Localiza Hertz hoje, né? Que é a Localiza Hertz hoje, que é uma empresaça, aliás, assim, uma empresa que eu também tenho muito carinho, me deu muitas oportunidades. A gente ficou ali um tempão, né, assim, ficamos ali no departamento tributário e eu fui agregando novas áreas, até que um dia já estava lá para frente. Nesse tempo a Localiza foi super legal, me deu um secondment no Pinheiro Neto, fiquei 4 meses, depois me deu um secondment no Clifford Chance, eu fiquei mais 4 meses. Mas o mais maluco disso tudo, Gustavo, é que eu nunca gostei de advogar, cara. E assim, eu já não gostava, assim, desde que eu falei, cara, não gosto desse tipo. Hoje eu entendo uma advocacia um pouco diferente, sabe? Essa própria questão, né, da busca de causar
por meio das empresas, né, assim, causar impacto, gerar lucro e causar impacto. Eu entendo isso um pouco de forma diferente, mas eu não gostava daquela coisa de ficar sentado fazendo petição. Até despachar eu gostava, né, porque eu tinha um contato com gente e tal, mas de ficar ali, né, com aquelas coisas técnicas, processuais, regras, eu não era assim, sabe? E era basicamente o que existia na época, né? De advogar era mais ou menos isso, né? Não tinha essa realidade que hoje a gente já despertou para ela, não tinha nem essa opção, não existia esse mundo, né? Advogar era isso, né? Era bem, né, conservador e bem padrãozão mesmo. E ali, cara, assim, quando eu fui para a empresa, melhorou muito, né? Assim, melhorou muito, que era muito assim, aí já foi para a parte da gestão e tal. Né, a gente estava falando aqui há pouco, trouxe a Luísa para trabalhar, que é uma pessoa queridíssima, super competente, me ajudou muito a montar isso. Mas lá para frente, a Localiza chamou a Falcone, né, consultores de resultados, logo depois da crise, para, né, reduzir custos das empresas inteiras, que era uma tendência, né, que estava acontecendo ali nos países, no mundo inteiro e no Brasil também. E eu apresentei um projeto, né, apresentei projetos, primeiro projeto de internalização dos processos jurídicos tributários, porque eram causas que eu cuidava, e gerou uma economia, a primeira economia, 1.360.000, né, de trazer os casos do que se pagava para os escritórios e do que eu tinha de estrutura interna. E aí considerando tudo, sabe? Não só o pagamento, né, dos profissionais, como tudo, a estrutura inteira. Poxa, aí como deu ganho, a empresa falou, poxa, né, assim, hoje nas minhas consultorias eu falo isso, cara, vamos focar onde está o dinheiro. Depois a gente der o dinheiro, a gente, né, traz os outros elementos, outras coisas, etc. Fica mais fácil de convencer, fica né? Fica mais fácil. E aí, dali, eu apresentei outros projetos, né, assim, a Localiza tinha, na época, né, assim, eram 3 jurídicos principais, mas tinham 8 como se fossem 8 áreas jurídicas dentro da empresa. Então, a gente apresentou um projeto de unificação desses departamentos. Eu imagino o rebuliço que isso não deu também, né? Assim, toda mudança de cultura, Gustavo, quando você mexe em qualquer organização, né, assim, quando você mexe em estruturas de poder, né, de áreas, né, de perder a área e ganhar a área, você causa, né, um certo, eu vou chamar de desconforto. Né? Você mexe nas estruturas, de fato. Só que eu tinha um ex-chefe, sabe, que ele muito focado em resultado, sabe? Ele comprava, quando ele via que era pró-resultado, ele comprava essas brigas. E isso me ajudava muito. Então, na hora que tinha também um apoiador, também, né, um diretor na empresa, meu amigo, o Edmar, também me ajudava dentro desses projetos Falcone sabe, também é um cara voltado a resultado, e eles me ajudavam também, que me apoiavam nesses projetos, né, de transformação. Tem que trazer para dentro mesmo e tal, e a gente começou a fazer uma série de mexidas. Então eu trouxe, comecei um movimento de internalização, que hoje eu vejo que tem acontecido. Eu já ouvi muito falar que é um movimento cíclico, mas eu acho que dessa vez não vai ser cíclico. Eu acho que os escritórios eles vão passar a competir cada vez mais e mais, sabe, com os próprios departamentos jurídicos e também com o surgimento, né, do que a gente tem chamado do que o mundo tem chamado de Alternative Legal Service Providers, né, que são serviços jurídicos alternativos, né, como são as próprias Big Fours, como são, né, os modelos tipo Axiom. Que são empresas que não são escritórios de advocacia que prestam serviços jurídicos. E que podem ser as próprias Lotex também. Uhum. Então, a gente entra, né, nesse movimento, né, desses desafios que os escritórios têm que estar atentos de agora para frente, porque a competição, de fato, ela vai aumentar. Mas, enfim, eu já comecei a ver essas coisas lá e comecei a trazer as coisas. Então, a gente abriu as áreas, fazendo nessa composição junto com a Falcone, ajudou demais. A gente, se você é um gerente para o societário e contratos, versus o que paga hoje,
quanto isso vai custar? Aí a gente, eu trouxe, né, o Guilherme Romano lá eu trouxe o Luiz Massara, que era, né, do Azevedo 7, para ser o gerente tributário, trouxe o Guilherme Romano, que estava nos Minas, o Bruno Baceto, que é um craque lá, estava cuidando da área, me ajudou a montar também, cuidar um pedaço civil, mas depois ele virou gerente da parte tributária, até que aí o Luiz, né, a princípio ele queria sair e tal, consegui um projeto para ele dentro do próprio departamento, e aí surgiu uma vaga de gerente tributário, eu só entrevistei, eu falei, tem 3, aí eu já estava começando a ver algumas coisas de inovação e tal, de diversidade, falei, cara, vamos entrevistar só mulher. Então isso começou mais ou menos, eu acho que tem uns 5 anos atrás, que foi quando a Luísa, que tinha ido fazer mestrado, Luísa Carneiro, ter feito, né, trabalhado com o professor Paulo de Barros Carvalho, trabalhado na Ambev, ela voltou para assumir a área. E isso a gente foi formando um time, cara, que assim, um timaço, na verdade. Assim, eu tive ajuda, né, de consultoria, né, de headhunter externo, e ele me ajudava, ele entendia, né, né, os perfis, né, de que a gente gostava, e já começando dessa coisa de diversidade, e ele trazia essas pessoas, que eram pessoas que não eram do perfil tradicional advogado, sabe? Eles estavam orbitando em outras esferas também. O que foi essencial para o valor que se gerou com esse tanto de projeto. E aí a gente fizemos, né, esse movimento de unificar o jurídico, eu fiquei responsável pelo jurídico inteiro, e um belo dia, primeiro, eu sempre confundo, eu não sei se foi o Bruno Feigenson que foi primeiro, ou se foi o Flávio do Netlex que foi primeiro lá na Localiza. Mas o Bruno conta a história que assim, ele mandou mensagem no LinkedIn para 300 executivos e eu fui o único que eu atendi, respondi, falou, vem aqui mostrar a plataforma dele de negociação online. Que era o comecinho lá do Sem Processo, né? Que era o comecinho do Sem Processo. E eu achei aquilo, eu falei, cara, esse cara tá doido, né? Assim, vai substituir o judiciário, vai ser uma parte do judiciário. Eu falei assim, não faz, tá muito nonsense para mim, tá muito distante. Só para quem não conhece, o Sem Processo é uma plataforma de resolução de conflito online, né? De conflito online. E essa época aí, se não me engano, era o MVP do Sem Processo. Era o MVP do Sem Processo, assim, não tinha nada, sabe? E aí o Flávio do Netlex também, que é uma pessoa queridíssima, ele foi lá, porque eu tinha uma reunião também, que eu aconselho todo mundo hoje, de escritório, departamento jurídico, chamava Reunião das Ideias. E a gente trazia temas diferentes, sabe? Toda sexta-feira, no final da tarde. E eu comecei a trazer essas pessoas, né? Assim, e o Flávio foi lá um dia para falar de futurismo, né? De falar da plataforma dele de automação de documentos, de robô, e, né, deixou o livro lá, ou depois mandou o Tomorrow's Lawyers, na época, e eu li e falei assim, caramba, velho, tem um mundo aqui. Tem, cara, gente doida igual eu. Tem 2013, sabe, falando de que 3 coisas, né, iam mudar completamente o panorama do mercado jurídico, fazer mais por menos, internalização, serviços alternativos jurídicos, e novas tecnologias. E eu falei, cara, que tem alguma coisa. Eu comecei a ficar mais atento. E aí surgiu a questão do IPVA, contencioso de massa, lá em São Paulo, os carros da Localiza que são emplacados em Minas, e o Estado de São Paulo começou a exigir o IPVA de lá. A gente chegou a ter, né, na época, 30 mil autos de infração, ou 25. Era um absurdo, né? Aliás, a lei de São Paulo, né, é um absurdo, né? Está sendo discutida, mas enfim. Eu falei, cara, vamos começar, chamei o Luiz, falei, vamos começar um piloto para ver se faz essas defesas do IPVA com a plataforma do Flávio. E aí começamos a fazer, um dia o Luiz falou, Cris, estão fazendo 50% das petições com robô. Eu falei assim, caraca, cara, que tem, vamos ver o que tem demais, né? O
que tem mais nesse negócio? Aí a gente comecei a estudar, e aí né, a gente começou, aí começamos a ter vivências com Design Thinking. Isso, poxa, imagina, 4, 5 anos atrás, Nem se falava isso. Não se falava. Assim, na organização como um todo, estava mais ligada a TI, né, alguma coisa ou outra na área operacional, mas assim, no jurídico não existia ainda. E a gente começou a usar aquilo. Começamos, né, desde antes da sede antiga da Localiza, cheguei um dia, pedi para tirar todas as baias, porque eu tinha visto, né, se eu não me engano, um vídeo do Brito da Ambev falando que quanto que não ter baia melhorava a comunicação. E falei, cara, vamos tirar o negócio. No começo, todo mundo falou, Cris, não está funcionando, a gente é advogado, a gente precisa de silêncio. Cara, e começamos a fazer essas coisas, assim, esses movimentos. Aí trouxemos várias Lotecs, uma de Legal Analytics, aí contratamos uma daquela de captura que você fica sabendo do processo, sabe, antes na hora que distribui. Na hora que distribui, a gente já tinha isso. Hoje eu estou vendo agora notícias trazendo isso como novidade. Falei, cara, como que a gente era avançado, assim, a equipe era avançada. E no meio disso tudo, assim, aí eu vejo, assim, a gente começou a ter muito ganho mesmo, de negociação de passivo, batia a meta, sabe, em setembro e outubro, todo mundo muito feliz, clima altíssimo. E hoje, na hora que eu assim, olho para trás, cara, assim, o que a gente vivenciou ali, o que era, né? Eu já participei de coisas assim, quando você tem um time que geralmente parece que tem uma coisa que é meio mágica, assim, porque era uma equipe muito júnior, todo mundo muito júnior. E a gente começou a contratar também, porque eu fiz um mestrado profissional na GV São Paulo, na primeira turma, e eu vi os caras do escritório, de um escritório de Bauru, que eles tinham meio que uma fábrica, né, de defesas processuais e tal. Então ele fez, né, uma esteira de produção. E aí eu falei, cara, e ele falou uma coisa que eu fiquei assim, poxa, precisa ser advogado para cuidar de certas atividades? Então eu falei, cara, vamos tentar reduzir o custo também nisso, porque também não era só para reduzir o custo, porque também quando você contrata igual aos escritórios, né, e departamentos jurídicos fazem, em outras áreas também, né, assim, universidade, para começar, universidade primeira linha. O que isso quer dizer, né, assim, universidade primeira linha? Inglês. Poxa, vai precisar mesmo do inglês? Ou você tem que ver a competência necessária para atuar naquele cargo? Porque, assim, quando a gente trazia essas pessoas, né, que são, né, tem pós-graduação, tem inglês, tem etc. e tudo, e coloca numa atividade mais operacional, que é a grande parte da atividade do jurídico, não é estratégica. Era operacional, cara. Era chata de se fazer. Motivação vai lá para baixo. Motivação vai baixo, o clima fica ruim. Tem estudos que dizem que, né, com o clima ruim ele impacta até em 30% o resultado. E é contagioso. E eu falei, cara, vamos mudar esse perfil. E dar chance também, cara, para essa galera que está surgindo, assim, sabe, que quer está precisando de um trabalho, sabe, que vai ficar feliz de estar aqui, e começamos a fazer essa mudança, assim, de perfis, sabe. Então, de repente, a gente tinha uma equipe, né, multidisciplinar. Como eu sempre fui, era e sou, né, mais ligado às questões, né, do humano, da criatividade, da gestão, e nunca tive tanto foco na técnica, sabe, nunca tive tanto foco no detalhe. Eu sempre procurei trabalhar também com pessoas que eram mais detalhistas, para compensar, que mais conseguia ter um lado que era técnico forte e operacional forte. E fui muitas vezes criticado por isso, né? Lembro de várias passagens falar, poxa, toda vez que o Cristiano vem aqui, ele traz alguém. Uhum. E que hoje que eu entendo que é isso mesmo, que eu estava certo, né? Assim, tem que trazer alguém, eu tenho que trazer as competências. A minha liderança era outro tipo de liderança. Então, Gustavo, assim, a gente, no final das contas, a gente internalizou a área civil e, tipo, em 6 meses, baixou quase 50% o número de processos. Com ganhos de 17 milhões de reais, que a gente atacou os casos mais altos em acordos e tal. E, sim, foram dezenas de milhões de reais todos esses projetos. E aquilo ali com aquela pegada da inovação, muito forte, né? Aí
poxa, começou, né? Diversidade, com todos os buzzwords hoje, né? Que o negócio falou. Naquela época a gente tentava aplicar e atuar da maneira como a gente pregava. E pela minha história, né, que eu te contei, pelos meus princípios, né, pela minha visão de mundo, pela minha posição ideológica e tal, essas coisas, elas meio que aconteceram sem dor, sabe? Naturalmente. E aí né, as coisas começaram a dar certo, até pelo impulsionamento do próprio Bruno, que depois virou presidente da B2L e tal, ele falou, tem um case lá em BH, da Localiza, do Cris, ele contratou 6 startups e está conseguindo, né, produzir alguma coisa lá, tirar algum resultado disso. Que aí a gente também já tinha plataforma de correspondente online e tal, a gente foi testando, fazendo pilotos. E aí, depois desses pilotos, as minhas empresas começaram a ir lá, eu comecei a ser chamado para palestras, para falar nos lugares, e uma das primeiras foi na Startse. Eu entrei na Comissão de Advocacia Corporativa da OAB aqui de Minas, eu já comecei a levar esse tema, e eu fui fazer a primeira palestra da minha vida. Gustavo, o mais louco de tudo é que eu tenho muito medo de falar em público. É mesmo? E eu já fiz, eu acho que nos últimos 2 anos e meio, 3, tipo umas 50 palestras. E essa das primeiras foi para Startse, e tinham mais ou menos 1.200 pessoas na primeira Startse, cara. Quando eu entrei, assim, eu abri a porta, eu falei assim, eu não vou dar conta, cara. E a Startse é um mega evento, palco gigantesco, luz, painel, super intimidador, né? Para quem tá lá palestrando, imagino que deve ser um... Cara, mineirão, né? Assim, tipo isso. No meio das montanhas, e no jogo do galo, comendo meu pão de queijo sossegado, sabe? Né? E aí, de repente, tô lá para falar para 1.200 pessoas para contar do case no Localiza. Foi super legal, assim, a experiência, deu muito certo. E minha carreira... Aí saiu uma reportagem minha também na revista Consumidor Moderno, assim... Salvo Valor, e começou a sair meu nome, né, aparecer, eu virei, né, naquele começo, uma referência em inovação no direito. Virou, se não o maior, um dos maiores cases do Brasil de inovação, assim, com de tecnologia no direito. Acho que foi esse case da Localiza. Né? Eu acredito que sim, sabe? Por todos os aspectos envolvidos, principalmente pelos aspectos culturais. As pessoas se apegam, às vezes, nesse case por causa das questões... de resultado, mas as questões foram mais assim de mudança de cultura, que hoje eu vejo, e aliás, isso já é um senso comum, está todo mundo falando isso, o mais difícil de mudar é a cultura mesmo. E a gente conseguiu criar essa cultura. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas de lá até hoje, né? Assim, e vice-versa também. Poxa, a Localiza já pagou meu mestrado, né? Se me investiu em mim, nessa coisa do Pinheiro Neto, Clifford Chance. Fiquei 40 dias em Yale, sabe, estudando, eles me liberaram, assim, tinham várias coisas. O Eugênio, né, assim, ele deu um livro que mudou minha vida também, assim, Organizações Exponenciais lá atrás, né, que eu comecei a entender esses conceitos de staff sob demanda, né, que você não precisa ter, né, que você precisa trazer pessoas de fora com Open Innovation, arejando, porque você não vai conseguir manter, né, não vai conseguir ter todo aquele tipo de conhecimento necessário para dentro das organizações, os ativos alavancados, a questão do engajamento, da comunidade hoje, que eu considero essencial, né, tipo assim, como é que você engaja, como é que você cria essa comunidade, com podcast, sabe, com conteúdo, todas essas coisas, né, que fazem com que as pessoas queiram trabalhar com você, melhore seus produtos e serviços. Poxa, eu comecei a entender, sabe, os algoritmos, comecei a entender essas coisas todas, e isso a Localiza me ajudou muito. A Localiza também era muito exigente, né, assim, muito exigente com a qualidade, com a estética das coisas, né, com o design. Então tudo era muito bem cuidado, uma empresa cuidadosa de fato. Eu que nunca tinha sido, né, um bom advogado,
não era um medíocre, sabe? Mas não era um cara brilhante na advocacia, assim. Eu conseguia achar, por meio da arte e da literatura, sabe, e do cinema, né, e do teatro, né, da dança contemporânea. Tipo, eu já fiz curso de teatro, já fiz aula de dança contemporânea em uma época que minha esposa me levou. Eu consegui, cara, falou assim, impressionante que como você não tem uma coisa, né, um negócio técnico, né, do dia a dia, da lida do dia a dia, não tem mais ter conseguido um destaque na carreira, né, trazendo a arte, né, em todas essas vertentes que eu falei, né, para isso. E como é que é isso, né? Ele falou assim, é isso que a gente tenta passar na escola, sabe? Por isso que a gente, né, vê aí os filhos dos caras do Vale do Silício colocando, né, estudando em escolas antroposóficas, onde, né, ou construtivistas, onde a tecnologia só entra lá na frente. Aliás, a alfabetização só entra lá depois dos 7 anos. Né? Como é que vem essa coisa do humano, das coisas, né? E o tanto que isso faz diferença. Então, eu tento, sempre que eu tive, por isso também dessas coisas da reunião das ideias e tal, assim, trazer essas pessoas e falar, cara, hoje as pessoas me perguntam, né? Me param às vezes na rua, o que você está lendo? É lógico que eu leio os livros técnicos, que, aliás, são muito mal escritos, os livros de inovação, assim, são bem mal escritos, etc. Mas é legal para você, né, que são conhecimentos para serem utilizados no dia a dia. Eu falei, cara, eu continuo lendo os clássicos, cara, que é isso que vai fazer a diferença. Sabe, quando alguém posta aquele... Tem uma mania das pessoas postarem, né, aquele tanto de livro. Né? Assim, ali tantos livros, aí tem Elon Musk, tu sabe, tem Disney, tem os livros do Agile, então tem todos esses livros, eu já li todos, mas eu falo, cara, assim, que é isso, velho? Vai ao museu aqui em São Paulo, tem tanta coisa, né, bacana, BH também, sabe, vai ver o mundo, cara, vai conversar com as pessoas, vai entender das dores, dos problemas, cara. Porque hoje, quando eu chego nas organizações, né, para prestar consultoria, eu falo, cara, é tanta coisa que eu saio com um papel assim, que é tanto problema, cara. Mas assim, a empatia de fato, sabe? Quando você começa a ter esse olhar para o outro, você começa a dar voz para o outro. Eu lembro que uma das coisas também que eu, né, costumava ser criticado é que eu levava as pessoas que faziam os projetos para as reuniões mais importantes. E ela podia ser um estagiário. E eu levava as pessoas, falava, você que deu a ideia, você fez, você vai apresentar. Então, assim, por que o Cris não está apresentando? Não, porque é essa pessoa que fez. Como é que você começa a ouvir, e hoje nas sessões de design que a gente aplica, cara, quando você começa a ver, né, ouvir, a prestar atenção nas pessoas, né, que é a empatia mesmo, assim, você começa... Cara, você começa a ver as questões de uma outra maneira. Muda a visão de mundo, né? A gente é muito acostumado, eu acho, a ouvir para... A gente não ouve, e quando ouve, a gente ouve para responder alguma coisa. Você nunca ouve pelo simples fato de querer e de efetivamente se interessar por aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa está falando, né? Você ouve para dar sua opinião logo em seguida. Né? Exatamente. E aí, Gustavo, assim, eu encontrei com um cara do IBMEC, falei, vamos montar um curso de novas tecnologias e inovação para melhorar a gestão jurídica. E aí eu fui procurar o Bruno, né, o próprio Bruno lá do Sem Processo, e era o presidente da B2L, e o Rodrigo Vieira, que era do Tosini, e hoje está em outro escritório. E eu falei, cara, vocês me ajudam a montar um curso meio perestroika aqui para o direito, que não existe, sabe? Trazendo essas coisas do design, trazendo analytics, o que a gente faz? E aí o Rodrigo estava assim, né, sentado do meu lado, falou, poxa, só a gente que está falando disso no Brasil. Eu falava, tinha virado referência pelos departamentos jurídicos, o Rodrigo pelos escritórios. Rodrigo do PG, né? Do PG, que era, né, do Tosini. E que é de BH também, o Rodrigo. E o Bruno falando pelos Lotex. Falei, cara, vamos montar uma escola. E eu falei, cara, tá aí minha saída. Né? Assim, eu falei assim, vou montar a escola
O Bruno, que é sempre muito rápido, o Bruno é muito fazedor, né? Então, assim, cara, já montou um manifesto, ia chamar LOI, Legal Open Innovation, e aí a gente começou a fazer as coisas e tal, vamos montar um curso, qual curso que vai ser esse, montamos lá o curso Perestroika, mas aí 2 semanas depois o Rodrigo decidiu não continuar com a gente e isso era mais ou menos em agosto, setembro, né, de 2017, e aí o Bruno falou, cara, a gente já tinha colocado o Alexandre Zavagli como um dos professores, e aí a gente falou, vamos chamar, o Bruno falou, vamos, porque um cara que é da educação e talvez ele seja, né, um sócio ideal para a gente. Poxa, eu fui conversar com a Lê, assim, poxa, né, o cara já tinha um curso, né, começando um curso lá de ciência de dados aplicado ao direito. A gente conversou, falou, cara, a ideia é essa e tal, falou, vamos montar? Ele falou, vamos. Então a gente no mesmo dia ali já saímos com a sociedade, fomos comemorar, aí montamos o primeiro curso do Alê, pegamos, demos uma repaginada nele, né, eu trouxe a Denise Heller, como uma designer aqui de BH. Sensacional. Sensacional, maravilhosa, assim, me ajudou muito, assim, nossa, devo a ela muita obrigação, porque também me ajudou a montar o primeiro plano de inovação quando eu parti para a consultoria, né, junto com a minha esposa, a Marina Cavalieri, junto com o Newton Taveira e o próprio Alexandre. A gente montou o primeiro programa de inovação consistente, assim, que a gente aplicou na Thyssen, no escritório aqui de BH, chamado Antunes Mascarenhas. Foram os primeiros cases, assim. Então, e aí trouxe um cara também, que é o Marcelo Pimenta, que é o head do Data Labs da Serasa Experian. Primeira vez que a galera fazendo aula de dado ali no meio do auditório. Deram 70 pessoas, cara. A gente falou, que isso, velho? Primeiro curso, né? E aí eu montei o Perestroika lá, chamado Future Thinking. Para mim foi o melhor curso da Future Law de todos os tempos. Por quê, cara? Aconteceu uma coisa meio mágica. Primeiro a gente conseguiu colocar muitos gestores dentro da sala de aula. Então, pouca gente, assim, era uma experimentação. Então, a gente trouxe, né, para dar aula, né, o Rodrigo, trouxemos um cara, Pedro Donati, que era um cara que, né, era envolvido com o digital do Itaú. Hoje ele está lá assessorando a Falcone, tem uma consultoria dele também, né, de transformação digital. Eu trouxe a Ana Júlia, que é uma pessoa, né, maravilhosa, que é, né, a head de transformação também do Telecine hoje, mas já tem uma história belíssima, também ligada à antroposofia, e trouxe uma coisa que eu também sou um apaixonado, que são as gestões horizontais, tenho estudado bastante as questões, né, do Frederic Laloux, do Reinventando as Organizações, da evolução da consciência humana, né, de organizações futuras aí, né, sem os chefes, né, formação dos squads, enfim, né, integralidade, a pessoa poder ser quem ela é, senso de propósito. E a Ana Júlia veio trazendo essas coisas, e depois eu tenho cada vez mais me envolvendo com isso, porque depois disso eu comecei a frequentar alguma coisa ou outra do ecossocial, né, dos sistemas, né, das B Corps, né, dos sistemas B, né, que é o capitalismo consciente. E aí comecei a trazer essas pessoas. Aí um belo dia a gente em conversas com a Thomson Reuters, que falou, cara, a gente está aí querendo uma sede e tal, não sabia se ia para o coworking, o que a gente ia fazer, mas a Thomson Reuters falou, a gente pode patrocinar um pedaço para vocês. E a gente, na cara e na coragem, né, pegou um endereço nobre na Faria Lima com o Juscelino, assim, nós estamos muito doidos. Mas aquela coisa que você toma o risco, cara, já foi. Vamos lá. É isso, como diz o Bruno, já demos tiro de canhão, Cris, já demos tiro de canhão. E eu falei assim, então vamos embora e tal, e a gente... começamos a fazer os cursos lá e tal, e começou a crescer o nome, etc. E virou uma marca muito forte, né? A gente lançando aí 4 cursos basicamente por mês, quase que todos os cursos cheios, trazendo muita coisa, né? Você já participou de alguns? Já participei de vários. E aí a gente, né, aí traz o Agile, traz o Legal Design Thinking, né, entra nos alguns aspectos de direito material, proteção de dados,
sabe? E fazendo aquele mundo de coisas, né, dinâmicas, coisas que já teve aula de fazer slime, sabe aquela brincadeira de criança? A Priscila foi dar uma aula de comunicação corporativa, um belo dia eu chego e falo que a galera estava brincando de slime, fizeram slime na aula. Muito bom. Aí, cara, até eu tenho vários, a Fitioló é muito legal, porque assim, a gente tem, é difícil se montar os cursos, trazer as pessoas, quem são essas pessoas? A gente sempre procura levar alunos, né, assim, como cases, e cada vez mais, e é o que alimenta assim, a alma da gente, que assim, cada vez mais tem gente que fala, olha, eu fiz um curso aqui, eu apliquei tal, eu fiz um curso aqui, eu abri uma startup, eu fiz um curso aqui, eu abri uma escola, eu fiz um curso aqui, meus documentos, estou aplicando Visualó. Então, cara, isso é muito assim, sabe? E aí, assim, a gente tem planos muito ambiciosos, né, de lançar. A gente anda assim na rua, as pessoas não vai lançar em AD? Não vai fazer em BH? Assim, aqui em BH, constantemente eu escuto isso. Falo, você é da Fitioló, você vai fazer um curso aqui em BH? Eu falo, não, vamos agora lançar o EAD e também partir para umas coisas trazendo, né, esses conteúdos, né, também lá de fora. Apesar de que em muitos momentos eu acho que lá fora tem muito mais a aprender. Isso é uma coisa minha, sabe? Porque a gente tem essa coisa com gringo, né? Assim, né? O brasileiro tem essa de enaltecer, né? De tudo enaltecer, que é gringo, né? Que é o nosso complexo de vira-lata, né? Uhum. Mas acho que as coisas que estão sendo produzidas aqui, eu acho que eles têm muito mais recursos, né, nos laboratórios, estudar inteligência artificial no direito, assim, nem se compara, mas com os recursos que a gente tem, cara, e com o ecossistema que foi criado no Brasil, assim, eu acho que a gente tá, assim, se não tiver avançado, a gente está igual. Uhum. Né? E aí, cara, assim, é legal também porque a Fitioló ajuda nesse sentido, as pessoas, tá todo mundo muito envolvido, né? Assim, de fazer a coisa acontecer, de fazer, sabe, de trazer também agilidade, diminuir o número de processos, sabe, de fazer a justiça social acontecer. Lógico que todo mundo quer, né, ganhar grana, etc. e tal, mas tem uma contexto maior, tem um contexto maior. Tem um propósito, cara. Assim, de uma maneira ou de outra tem um propósito. Pode ser um propósito fake ali, mas assim, ele até o fake ele ajuda porque a equipe vai transformar aquilo ali, eu acho, em algo real, assim, verdadeiro. Porque as novas gerações, cara, assim, que eu tenho, né, falado nas palestras, nos cursos, elas só vão se engajar, cara, se a sua organização estiver, né, impactando o mundo de alguma forma. Não tem outro jeito mais. As pessoas não querem ser sócias, né? Não é que, lógico que não estou generalizando, mas existem pesquisas, né? Existe uma pesquisa aí de uma grande consultoria que falou assim, olha, menos de 50% das pessoas querem ser sócias hoje. Então, você às vezes está com um programa ali da canaleta, né, no nosso mundo, de ser estagiário, advogado júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, diretor e sócio, e às vezes a pessoa só quer aprender mais, só quer que a sua organização ela possa ir do jeito que ela veste na rua. Está mais alinhada com o propósito interno dessa pessoa, exatamente. Né, que está ligado às questões das experiências mesmo. Porque é uma nova geração que surge que está querendo ter o direito de uso, não de propriedade, está querendo experiências. Né? Você vê os festivais, você vê, isso é reverberado em todos os lugares. Né? E as organizações não estão atentas a isso, o mundo do direito também precisa, né? E é legal porque, paralelamente a isso, né, assim, eu acabei montando, né, uma consultoria, né, chamada LSD, que é o Legal Service Design, e a gente rapidamente, cara, está com assim, algumas dezenas de propostas e alguns trabalhos em andamento, a gente estava conversando, né, sobre isso, e coisas que estão começando a chegar cada vez assim, com a força maior. Eu acho que quase que em todos os lugares que eu vou hoje visitar, eu saio com uma proposta de trabalho. Estou na torcida para ver se vai fechar tudo. Vai fechar tudo. Tomara que feche tudo, eu estou perdido. Porque
E aí, assim, e aí começa uma mudança, né, de paradigma, que começa a entender assim, poxa, eu preciso mudar a minha cultura. Aí eu pergunto, os sócios estão alinhados? Ou você quer mudar a cultura do meu time? E os sócios estão alinhados? Qual é o seu propósito de vocês? Vocês têm um propósito em comum? Assim, ou está cada um remando aqui para o seu lado? Porque geralmente os escritórios, cada sócio é um escritório dentro de um escritório. Assim, tem alguma coisa que liga vocês? E aí, depois que isso é definido, aí que tem um componente novo que você traz a equipe. Sabe? Você traz o time e fala assim, vocês comungam disso aqui? É isso aqui? É essa aqui que vai ser nossa organização? Então tem esses trabalhos, né, de cultura, tem trabalho de Customer Experience, que é, né, assim, eu estou cada vez mais envolvido, falando, né, publicamos, né, eu tenho um coletivo. Né, o que é explica para quem não sabe, o que é o coletivo, o que é o LSD? Então, o LSD é um estúdio de inovação, né, que usa de criatividade para resolver dores das organizações jurídicas. E tem também esse escopo dessa coisa meio exponencial também, de prestar um serviço por demanda, eu preciso de um profissional X para ajudar em determinado projeto, você vai lá e contrata um profissional específico para trazer aquilo, para solucionar esse problema do cliente, né, também? Exatamente. Assim, a ideia nossa é ter essa como se fosse uma organização exponencial, se preparar para isso, né? Por enquanto a gente, né, não é um produto assim, né, tecnológico, pode ser que até daqui a pouco lá na frente vire, né, assim, uma plataforma que você vai poder contratar serviços de gestão via plataforma, mas por enquanto não é isso, né? Por enquanto a gente tá, né, assim, monta squads para resolver problemas. Então, se eu tenho um problema, que aí me surgem de tudo, né? Então, eu tenho proposta. Reestruturação de área. Então, eu vou juntar... E sempre eu coloco, né, um designer, né, ou uma empresa de design. Então, eu sempre plugo isso. Às vezes, eu plugo com uma pessoa de consultoria tradicional ou a própria consultoria tradicional. E às vezes eu plugo um designer de informação, alguém que sabe o Visual. Então eu vou plugando as pessoas, né, nesse squad para entregar, né, o produto de uma maneira mais ágil. Então também trago alguns aspectos, né, do Agile para entregar. Porque a ideia é trabalhar nesse sentido, nesse modelo que é mais ou menos um mosaico. Sabe? Porque eu me deparo com muitas dores. Então, tem casos, né, que eu citei de reestruturação, tem gente que quer planejamento estratégico, quero aumentar 25% das minhas vendas, quero fazer o Visual do meu contrato, eu quero... Que tipo de negócio? Baixa de passivo, que eu vendo muito isso. Né? Faço trabalhos de negociação de passivo. Né? Assim, eu faço Legal Analytics, porque é para criar o preventivo, né, com base em Big Data, né, faço captura de Big Data, faço cruzamento com Small Data, que são os dados da própria empresa, para gerar os insights para as organizações, para as empresas não poderem ter o mesmo tipo de problema. E para trás, cara, assim, faço projetos de negociação que dão resultados assim, fantásticos. Né, reestruturar plano de inovação que a gente faz. Eu estou fazendo agora um trabalho de legal, que é um trabalho que eu nasci para isso, assim, queria, se eu voltasse no tempo, né, assim, de fazer branding, sabe? A gente está chamando de legal branding, sabe? De fazer desde a construção do site, porque é o seu cartão de visitas, né? E hoje, quando você entra nos sites, né, dos escritórios e tal, você não vê uma pegada mais moderna, você não vê um artigo que te chama atenção, você não tem um podcast, um link com vídeo, né, das pessoas entrevistando os seus clientes, não dando visibilidade. Muito trabalho de Customer Experience, né, fazer a jornada mesmo, vai no seu cliente, quem é o seu cliente, quem não é o seu cliente. Por que você não cliente? Porque você não contratou o seu cliente? E aí, você está satisfeito com a experiência? Porque não é mais só o NPS. O NPS é muito frio, né? Ele é quantitativo. E a gente entra numa fase agora de ter qualitativo. Porque
sabe, assim, de entender, né, o você sentimento. Tem vários pontos, né, do cliente. Das conexões emocionais do cliente em relação ao trabalho. E aí a pesquisa da análise do artigo, né, que aí você perguntou o que é o coletivo, né, o coletivo a gente começou agora há pouco tempo atrás, são pessoas, né, que estão, né, nessa pegada que eu falei de gerar valor e valores ao mesmo tempo, sabe, dentro do LSD, de escrever conteúdo. E ao mesmo tempo, né, de também ter, assim, criar impacto, ganhar dinheiro e causar impacto. Então, assim, quem está aderente a isso, assim, a gente quer aumentar isso, né, a gente quer se tornar uma empresa de impacto social completamente algum dia ainda, né? Agora não é possível, mas algum dia a gente quer tornar. Então, assim, a gente abriu essa vertical de produção de conteúdo e gestão de mídias, que é uma coisa que falta muito, né? Nos escritórios, nas startups também, de uma maneira geral, e para os executivos também, né? Os sócios de escritório, os executivos de escritório, para fazer isso, sabe? Para falar que tipo de linguagem é essa? O que eu levo? Qual tipo, né, de infográficos, de informação baseado nas personas? Aliás, né, e segmentado, porque assim, a gente parte da persona. Sabe? Você vai mandar para um diretor jurídico uma informação, é a mesma coisa que você mandar para um CFO, é a mesma coisa que você mandar, né, para o gerente, é a mesma coisa que você mandar para o CEO. Que tipo de informação esse cara quer ter? Alguém já perguntou para ele que tipo de informação ele quer ler? Sabe? Será que ele quer ler a newsletter? Ou será que ele quer ver só um infográfico rapidinho que ele passa? Ou será que quer ouvir um podcast, do trabalho? Exatamente. Mas o que é o mais belo aqui, assim, quando eu olho assim, na palestra, olho no olho das pessoas, eu vou dar aula, né, nas universidades, cara, que você olha, que você começa a falar, a pessoa vê saída, que é o mais belo dessa história toda. Que é a sua inquietação de 6 anos atrás, né? Exatamente. Cara, ela vê saída, ela olha assim e fala assim, cara, que tem bom. Tem um mundo novo. Ou então o cara que me manda a mensagem fala assim, nossa, que bom que você falou isso, cara, eu detesto advogar, quer dizer que tem saída? Eu falei, olha, tem saída, primeiro porque tem saída, segundo que dificilmente a gente vai ter uma profissão só na vida. Né? Se a gente viver 100 anos, 110, 120 anos, a gente vai fazer várias coisas. Né? Nós vamos ser todos uns freelas. Exatamente. Né? Então, o LSD é isso também, sabe? Ele é uma conjugação. Assim, eu digo que ele é orgânico. Sabe, ele é um organismo vivo, assim, porque ele vem pessoas diferentes. Então. E o LSD é o Legal Service Designer, né? É bom deixar claro. É bom deixar claro que assim, é muito engraçado a história do nome, porque eu mandei assim: vou lançar esse nome. Aí eu mandei para eu tenho amigos, né, que são mais descolados, artistas, etc. Tenho amigos mais conservadores. E assim, os conservadores falam assim: Cris, não faça isso. Faz isso, cara. Você tá doido, velho. Você vai se queimar. Não pode, no mundo jurídico, você lançar. Aí o outro falava assim, não, Cris, vai ser muito do outro lado. Nossa, que legal. Esse nome dá para fazer muitas coisas, dá para fazer uma coisa. Mas eu fiz mais, cara, que é um negócio da expansão da consciência. Sabe, a minha pegada era assim, cara, vamos expandir a consciência do mercado. Porque, sabe, é um mercado fechado em si mesmo. Sabe, as organizações, assim, muito... Você vai nos departamentos jurídicos, por mais que eles falem, a gente é pró-negócio, a gente é estratégico, a gente é não sei o quê, ainda é muito fechado, sabe, com uma exceção ou outra, mas o discurso é e ele não cola com o que está dentro. Né? Dos escritórios a mesma coisa. E eu trago os dados. Né? Então, o artigo do LSD, que só em dois dias, eu acho que foram mais de 500 leitores... Que é sobre o Customer Experience, né? Sobre o Customer Experience, que eu trouxe um dado, menos de 30% dos escritórios, né, eles são considerados excelentes pelos executivos. É uma coisa muito alarmante. É uma coisa que, assim, né, o primeiro feedback eu mandei para algumas pessoas e um grande amigo me mandou, falou, Cris, cara, não pode falar isso, Cris. Nossa, mas você tem que entender, porque do outro lado é isso, desse lado é isso. Me ajudou, porque também eu estava com um tom mais de provocação mesmo. E ele falou, cara, faz um tom mais de ajudar. E é isso mesmo, ele tem razão. Mas às vezes dado, me incomoda, né? Mas é dado. Mas é dado, não tem como fugir. De 2 a cada 10 acho excelentes.
Então tem outros dados, vários dados, aí você traz do negócio, né? E você traz também, né, nas consultorias mais famosas, igual a gente trouxe um dado da Bain Company, que é, poxa, você consegue aumentar seu lucro, né, o faturamento de 4% a 8%, investindo, né, numa experiência positiva. Então, quando você fala isso, olha, você vai ter que ter um designer na sua equipe, você vai ter que ter, né, um cientista, um analista de dados na sua equipe, você vai ter que ter uma pessoa, né, de customer experience na sua equipe, ou um marketing mais interno ou externo, mais engajado, né, ouvindo, atento a essas coisas, né, porque também a gente, eu acho que trouxe um dado lá que de pessoas de 18 a 44 anos... Eu acho que 60%, se não me engano, elas já contratam, né, os serviços baseados no posicionamento dos profissionais advogados no site, nas mídias sociais. Nas mídias sociais. Então, a gente traz esses fatos e dados, assim, né, no sentido de trazer essa contribuição. E, assim, tem... Poxa, eu tô ficando, assim, tô bem feliz, assim, com esse movimento, sabe? Que tá agora falando, opa, que legal, agora, né, tá indo e tal. E eu sou muito otimista, sabe, Gustavo, de uma maneira geral, assim, com esse movimento, com as novas gerações, sabe, de tudo que está vindo, sabe, com o empoderamento, sabe, com a própria pressão dos movimentos de minoria. Eles ajudam muito, sabe, nesse sentido, porque a gente começa, né, finalmente a questionar os privilégios, né, fala, poxa, onde que estão meus privilégios, né, em todos os sentidos, e isso é muito positivo para o mercado. É lógico que tem gente que está vendo a diversidade ali, né, as questões da inovação, etc., porque elas estão atentas que uma equipe diversa ela traz X% mais, com pesquisas também, sabe, no aumento do lucro, né, você tem mais mulheres no conselho de administração, etc. Então, são questões, né, que eu costumo dizer que muitas empresas estão nessa, né, da diversidade e tal, primeiro porque, né, está parecendo descolado, né, que tem que ter e tal, mas e outras por causa dessa questão dos números, mas isso é muito importante porque existe esse movimento, e esse movimento é muito forte, assim. Porque, no final das contas, assim, vamos melhorar o mercado jurídico, vamos melhorar o mundo. Para o nosso lado, cara, que a gente formou, né, em direito, né, a gente é advogado e talvez em poucos momentos a gente tenha refletido, porque a gente está, né, vivendo, né, as questões também, como todos, né, como a medicina, etc., de ser uma coisa mais mercantil, assim, mas de começar a olhar para a justiça social, porque é para isso que a gente formou. O fim é esse, né? O fim tem que ser para isso que a gente formou. Então, assim, como é que a gente, né, pega isso tudo que a gente está falando, né? Porque a inovação, as coisas vão servir para isso, para resolver os grandes problemas do mundo. Né? É aí que estão também as oportunidades. Só que essa oportunidade tem que ser para todo mundo. Eu gosto daquela frase da Trip, né, Trip Transformadores, né, da revista, e ela fala assim, só vai ficar bom quando ficar bom para todo mundo. E eu acho isso muito legal, e assim, eu acredito muito nisso, e é para isso que eu luto, sabe? Para isso que eu trabalho. Cara, maravilhoso. Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu sei que seu tempo é curto e se pudesse a gente ficava conversando aqui horas e horas, mas eu acho que esse é um tema bom. A gente encerra em altíssimo nível, com uma discussão assim, muito boa, e acredito e tenho certeza que vai deixar muita gente pensativa, que é o que eu vejo que é o seu papel. O seu papel é esse, é incomodar e trazer novas ideias para o direito, e como um dos grandes players e um dos grandes responsáveis também de trazer essa mudança que está acontecendo aqui no direito, aqui no Brasil, você se destaca nisso aí, e te parabenizar por esse papel super importante que você está fazendo. Vou deixar na descrição do episódio todos esses livros, tudo que a gente falou, esses cursos. Quem quiser também saber mais sobre a Future Law, recomendo demais, já fiz vários cursos lá e realmente abre os horizontes. O LSD agora, recomendo, o Legal Design Service.
Legal Service Designer, para quem quiser buscar e ver como que você está conduzindo isso, essa empresa trazendo isso para uma pegada mais exponencial também. Mas queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no podcast, viu? Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. A gente está sempre à disposição lá em São Paulo. A Futuroló é uma casa aberta. Né, assim, a gente tem um privilégio, um prazer de conviver, né, de receber muita gente bacana, muita gente que está nessa pegada nossa. Também convido, né, para a gente estar divulgando aí, né, o nosso blog. Eu acho muito importante para as pessoas, porque tem conteúdos ali que ajudam, que contribuem, né, com o crescimento das pessoas, dos advogados, dos estudantes de direito. Me colocar à disposição também, assim, eu estou sempre no LinkedIn. Não costumo, agora eu já não estou conseguindo, né, responder. Antes eu respondia 100% de todos os negócios, das mensagens que chegavam. Já peço desculpas porque eu respondo, assim, mas eu não consigo mais, devido ao, né, à quantidade de pessoas, né, querendo trocar ideia e tal, mas estamos aí em BH, né, assim, também, quiser convidar para uma cerveja, para um chorinho, né, para um samba, a gente, né, tá aí. Valeu, muito obrigado de coração mesmo. Valeu demais, brigadão. Até o próximo episódio então, pessoal. Um abraço.